Há um instante na vida em que a alma se cansa de tentar acompanhar os outros. Cansa de medir o próprio valor com réguas emprestadas, de correr em pistas que não foram feitas para os seus pés. Esse é o momento em que o coração começa a perceber que a comparação é um veneno disfarçado de motivação. Ela se apresenta como inspiração, mas rouba a paz. Ela promete progresso, mas aprisiona a mente em um ciclo de insatisfação. A comparação, porque ela faz o homem acreditar que está atrasado, quando, na verdade, está apenas em seu próprio tempo. Comparar-se é o ato de negar a própria história. É dizer à vida que o que ela lhe deu não é suficiente, e quanto mais alguém se compara, mais se desconecta da própria essência. A mente passa a viver voltada para fora, tentando provar algo a pessoas que nem sempre estão olhando. A comparação cria uma ilusão, a de que o sucesso tem um único formato. Mas Hill sabia que cada mente é uma frequência, e cada frequência tem um ritmo próprio de florescimento. Tentar copiar o ritmo alheio é abandonar o próprio propósito. A comparação nasce do medo, o medo de não ser suficiente, de não ser visto, de não ser valorizado. E o medo, como toda energia, se alimenta da atenção que recebe. Quanto mais você observa o que falta em si em relação aos outros, mais essa sensação cresce. É um mecanismo mental que consome força vital e bloqueia o fluxo criativo. Enquanto a mente está ocupada observando o que o outro faz, ela se esquece de agir com autenticidade. Hill chamava isso de inversão da atenção criadora, quando o poder de construir é drenado pela necessidade de aprovação. Mas algo extraordinário acontece quando você decide parar de se comparar. O silêncio que antes parecia vazio começa a se tornar fértil. A energia que antes se dissipava no julgamento começa a voltar. A mente recupera foco, o coração recupera a paz, e a vida começa a se alinhar com o que realmente importa. O que muda não é o mundo, é a forma como você o enxerga. De repente, o que antes parecia competição se transforma em compreensão. O sucesso alheio deixa de ser ameaça e se torna inspiração. Hill acreditava que a comparação é o oposto da fé, porque quem tem fé entende que o tempo de cada um é guiado por uma inteligência superior. Quando você para de se comparar, você para de resistir ao seu próprio processo. E é nesse momento que o poder volta. A energia criadora retorna, a mente se abre e o universo responde. O que antes parecia estagnação se revela preparação. E o que parecia atraso se mostra como proteção. A vida começa a mudar silenciosamente quando você entende que não há nada a provar. Cada pessoa está em um capítulo diferente da mesma jornada humana. E quando você honra o seu, o universo o conduz para o lugar que sempre foi seu, aquele em que a comparação não existe, porque a consciência finalmente desperta para o que sempre foi verdadeiro. Você nunca esteve atrás de ninguém, apenas longe de si mesmo. O veneno invisível da comparação. A comparação parece inofensiva à primeira vista. Ela começa como um simples olhar para o que o outro tem, faz ou conquista. Mas, pouco a pouco, infiltra-se como um veneno silencioso que corrói a autoestima e enfraquece a mente. Napoleon Hill dizia que o homem começa a perder seu poder no momento em que volta os olhos para fora em busca de validação. Quando você mede seu valor pelo padrão de outra pessoa, entrega a ela o controle sobre a sua própria vibração. E ninguém prospera em um estado de dependência emocional. O veneno da comparação atua de forma sutil. Ele não destrói de uma vez. Ele mina, gota a gota, a confiança interior. Você começa a duvidar das próprias escolhas, a se sentir atrasado, inadequado, insuficiente. O cérebro, quando acostumado a esse padrão, cria uma espécie de radar da inferioridade. Tudo o que vê reforça a sensação de falta. A cada conquista do outro, o inconsciente interpreta uma derrota pessoal. E assim, o que era para ser admiração se transforma em autocrítica. Hill observava que a mente comparativa vive em duas ilusões perigosas, a de que o outro é melhor e a de que ela precisa provar algo para ser aceita. Essa dualidade é o terreno perfeito para o medo prosperar. O medo de não ser suficiente
é o combustível do ego, e enquanto o ego dirige, a alma enfraquece. A comparação não apenas rouba a alegria, mas impede o aprendizado. Porque em vez de olhar para o que o sucesso do outro revela sobre o potencial humano, a mente focada na escassez vê apenas o que lhe falta. O mais destrutivo nesse veneno é que ele parece racional. Ele se disfarça de motivação. Se ele conseguiu, eu também posso. Mas a diferença está na energia que sustenta o pensamento. Quando vem da inspiração, essa frase eleva. Quando vem da comparação, ela aprisiona. Hill explicava que a inspiração nasce do amor, enquanto a comparação nasce da carência. O mesmo pensamento pode libertar ou aprisionar, dependendo da vibração que o origina. A cura começa quando você reconhece o veneno, quando percebe que a comparação é apenas a mente tentando encontrar valor onde ele não precisa ser buscado. Hill ensinava que o verdadeiro poder surge quando a mente volta a se concentrar no que pode criar, e não no que precisa provar. A comparação é o atalho do medo, a criação é o caminho da fé. E todo aquele que escolhe criar em vez de competir, naturalmente começa a prosperar, porque volta a operar na frequência da abundância. O veneno da comparação perde força quando a consciência desperta. No instante em que você entende que ninguém está correndo a mesma corrida, o jogo termina. Não existe primeiro nem último lugar quando o caminho é único. O que há são estágios diferentes de evolução, e cada um floresce no tempo exato que sua alma precisa. Hill dizia que a liberdade começa quando você deixa de medir o seu progresso com a régua dos outros. E é aí que a cura mental começa, quando o olhar deixa de buscar fora e retorna para dentro, onde sempre esteve a fonte do poder. O labirinto da identidade emprestada. A mente que vive em comparação acaba se perdendo dentro de um labirinto que ela mesma constrói. O labirinto da identidade emprestada. Napoleon Hill dizia que o homem deixa de crescer quando tenta viver a vida de outro. A partir do momento em que o indivíduo começa a copiar trajetórias, pensamentos e atitudes que não nascem de sua essência, ele se desconecta da própria inteligência criadora. Passa a repetir fórmulas, em vez de manifestar o que foi desenhado apenas para ele. A comparação não apenas distrai, ela substitui o eu verdadeiro por uma cópia enfraquecida. Dentro desse labirinto, o ser humano acredita estar avançando, mas está apenas girando em círculos. A busca por aprovação o faz adotar linguagens, comportamentos e até sonhos que não pertencem à sua natureza. É o fenômeno da personalidade adaptada, uma versão construída para agradar, mas incapaz de sustentar paz. Hill alertava que nada é mais perigoso do que o sucesso baseado em identidade falsa, pois ele exige esforço constante para ser mantido. E quanto mais você sustenta algo que não é, mais energia vital se esvai. A identidade emprestada nasce da insegurança e se alimenta da comparação. Quando a mente vê alguém que parece mais forte, mais confiante ou mais bem-sucedido, cria a ilusão de que, ao imitá-lo, alcançará o mesmo resultado. Mas Hill descobriu que a mente só manifesta aquilo que é coerente com sua própria vibração. Copiar a forma de outro é ignorar a frequência da própria alma. O que dá certo para um pode ser destrutivo para outro, porque cada propósito exige uma construção mental específica. Viver comparando-se é tentar usar a chave de outra pessoa para abrir a sua porta. E quando essa chave não funciona, o indivíduo acredita estar falhando, quando na verdade está apenas usando um modelo que não lhe pertence. Hill afirmava que a confusão mental nasce exatamente desse ponto. A tentativa de ser aceito por um sistema de valores que não conversa com a própria verdade. A mente que vive sob máscaras perde o acesso à sua intuição, e a intuição é a bússola da prosperidade. A libertação começa quando o indivíduo tem coragem de reconhecer onde vive de forma emprestada. É o momento em que ele percebe que não há como ser feliz interpretando um papel que não é seu. Hill chamava isso de reconquista da identidade mental, o retorno ao pensamento próprio. Quando a pessoa deixa de buscar o modelo ideal e começa a construir o seu,
ela sai do labirinto. A autenticidade é o mapa de volta. Sair do labirinto da identidade emprestada é um ato de fé em si mesmo. É decidir que sua originalidade é suficiente. Hill dizia que a mente criadora só se ativa quando o indivíduo para de competir e começa a expressar. Porque o poder não nasce da comparação, mas da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Quando essa coerência é restabelecida, o labirinto se desfaz e a pessoa volta a caminhar livremente no próprio caminho, guiada pela voz interior que nunca deixou de chamá-la pelo nome verdadeiro. O silêncio, onde a mente retorna a si. Há um ponto na jornada em que a comparação se esgota. Nenhuma conquista externa é suficiente, nenhum modelo inspira mais, e a mente, cansada de ruído, começa a buscar o silêncio. Napoleon Hill dizia que o homem encontra seu verdadeiro poder quando aprende a estar a sós com seus pensamentos sem fugir deles. É nesse estado que o ser se reencontra com sua essência, não através do barulho do mundo, mas do silêncio interior. O silêncio é o laboratório da mente criadora. É nele que a confusão se dissipa e a identidade perdida volta a emergir. A maioria das pessoas teme o silêncio porque ele expõe o vazio entre quem são e quem fingem ser. É mais fácil preencher a mente com comparações, opiniões e distrações do que ouvir o próprio coração. Hill observava que o medo do silêncio é, na verdade, medo de si mesmo, medo de encarar as verdades que foram abafadas por anos. Mas é justamente ali, quando a mente se aquieta, que o poder começa a se reorganizar. O silêncio revela o que o ruído oculta. Para Hill, o silêncio não era ausência de som, mas presença de consciência. Ele acreditava que o silêncio é uma frequência vibracional em que a mente humana entra em sintonia com a inteligência infinita. Enquanto o homem fala, ele transmite. Quando silencia, ele recebe. É nesse estado de receptividade mental que a criatividade, a intuição e a clareza retornam. O silêncio não é improdutivo, é fértil. Ele prepara o solo para que novas ideias germinem sem o peso da comparação ou da pressa. Quando a mente se acostuma com o silêncio, ela deixa de se agitar diante do sucesso alheio. A comparação perde sentido, porque o foco se desloca do externo para o interno. A atenção, antes voltada para o que o outro é, passa a se concentrar em quem você está se tornando. Hill chamava esse fenômeno de retorno vibracional da mente ao centro. É o ponto em que o ser deixa de ser reativo e se torna criador. O silêncio é o portal que leva o homem de volta ao domínio de si mesmo. A prática do silêncio é também um ato de confiança. Confiar que, mesmo quando nada parece acontecer, o invisível está em movimento. Hill dizia que o silêncio é o idioma de Deus, e só o ouve quem aprende a calar o barulho interno. É no silêncio que a mente se purifica, que o coração volta a ouvir a própria intuição e que o propósito volta a fazer sentido. Quando você permite que o silêncio o preencha, algo muda sutilmente. O olhar se torna mais calmo, as comparações cessam e a vida começa a se alinhar sem esforço. É como se no silêncio o universo sussurrasse. Você nunca precisou correr, apenas se lembrar. Hill acreditava que o silêncio é o momento em que o homem deixa de buscar e começa a ser. E é ali, nesse espaço entre o som e a paz, que a mente finalmente retorna a si e o poder interior desperta. O valor da jornada que só você pode viver. Napoleon Hill afirmava que a verdadeira riqueza de um ser humano está na jornada que apenas ele pode viver. Enquanto a comparação tenta padronizar os caminhos, a consciência desperta revela que cada vida tem um compasso próprio, um ritmo invisível determinado pelo propósito individual. O erro de quem se compara é esquecer que a vida não é uma corrida, é uma travessia pessoal. E quanto mais se tenta acelerar o tempo, mais se perde a sabedoria que só o próprio percurso poderia ensinar. A jornada de cada pessoa é uma combinação única de dons, desafios e aprendizados. Quando o indivíduo aceita isso, o sentimento de inferioridade desaparece. Hill dizia que o sucesso não é fazer mais do que o outro,
mas fazer o que só você nasceu para fazer. O propósito, quando entendido, transforma o senso de urgência em serenidade. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser aliado. Cada aparente atraso é uma etapa de maturação da mente, e cada obstáculo, um mestre silencioso que ensina o que nenhuma comparação poderia revelar. A vida se desorganiza quando se tenta viver o destino de outro. Hill observava que muitos fracassos não vêm da falta de esforço, mas da falta de alinhamento. Pessoas que trabalham com intensidade, mas fora do próprio caminho, sentem-se esgotadas e confusas. Isso acontece porque a energia da comparação desvia o foco da criação. A mente, quando direcionada para fora, perde a força de manifestar dentro. O poder de prosperar vem da coerência entre quem você é e o que você faz. O valor da própria jornada está em reconhecer que nada é desperdiçado. Até as pausas fazem parte do plano. Hill dizia que Deus trabalha no invisível, enquanto o homem aprende no visível. O que parece estagnação é muitas vezes um período de preparação. Quando você para de se comparar, a vida começa a mostrar um desenho mais amplo, e você percebe que estava sendo moldado, não esquecido. A alma amadurece em silêncio, e o tempo que parecia perdido se revela tempo de lapidação. Hill comparava a vida a uma sinfonia. Cada instrumento tem seu momento de entrar, e o maestro é invisível. Tentar apressar a melodia é criar dissonância. O segredo é confiar no ritmo próprio. Quando você entende isso, o peso da comparação desaparece, porque percebe que a única medida de progresso é o quanto você se aproxima de si mesmo. O sucesso, então, deixa de ser destino e se torna estado de consciência. O valor da jornada que só você pode viver é o valor da autenticidade. Nada que é verdadeiramente seu pode ser copiado. Hill dizia que o universo se curva diante de quem vive com propósito, porque essa pessoa não compete com ninguém, apenas expressa o que nasceu para manifestar. E quando você finalmente compreende que o seu caminho é único, a comparação se dissolve, o medo se cala, e a vida passa a fluir com naturalidade, porque a alma, enfim, volta a caminhar no ritmo da própria verdade. O momento em que a inveja se transforma em inspiração. A mente comparativa, quando inconsciente, transforma a admiração em inveja. É o reflexo natural de quem ainda não aprendeu a reconhecer o próprio valor. Napoleon Hill dizia que a inveja é apenas uma admiração que perdeu o equilíbrio. Ela surge quando o ser humano observa a grandeza alheia e, em vez de inspirar-se, sente-se diminuído por ela. Mas há um ponto de virada, um momento de despertar, em que o olhar muda. Nesse instante, o que antes provocava incômodo se torna combustível para crescer. A inveja se transmuta em inspiração, e o que era sombra passa a ser luz. Hill acreditava que a inveja é o resultado da desconexão com a própria abundância. Quando o homem esquece que o universo é ilimitado, começa a enxergar o sucesso dos outros como ameaça. Mas quando ele se reconecta com a consciência de prosperidade, entende que o êxito de alguém é uma prova de que algo é possível também para ele. Nesse ponto, o medo de não ter lugar dá espaço à certeza de que há espaço para todos. O coração deixa de competir e passa a aprender. A transformação começa com um simples movimento interno. Mudar a pergunta de "por que ele tem e eu não?" para "o que isso está tentando me ensinar?" Essa mudança altera a vibração emocional. Em vez de resistência, surge receptividade. Hill explicava que o universo responde à emoção dominante, e a inveja bloqueia o fluxo criativo, enquanto a inspiração o libera. Quando você celebra o sucesso alheio, envia uma mensagem à própria mente: "Eu também estou pronto para prosperar." A inveja é um sinal de potencial adormecido. Ela revela o que o coração deseja, mas ainda não teve coragem de reivindicar. Hill via isso como uma bússola emocional. Sempre que sentia um traço de inveja, sabia que estava diante de um desejo reprimido, algo que precisava ser transformado em meta, não em ressentimento. O segredo era converter a emoção em ação. O que antes corroía passa a impulsionar.
O momento em que a inveja se transforma em inspiração é o momento em que a alma se eleva. O olhar deixa de ser reativo e se torna admirador. O sucesso do outro deixa de ser espelho da própria carência e passa a ser prova da abundância divina. Hill afirmava que o verdadeiro sábio não inveja, ele observa e aprende, porque entende que a mente que vibra na gratidão atrai experiências semelhantes. Quando você começa a admirar sem se comparar, algo muda em sua frequência. Você deixa de buscar o mesmo resultado e passa a buscar a mesma consciência. E nesse estado, o que era escassez se converte em expansão. Hill dizia que, no universo, a inveja é uma forma distorcida de oração, uma que pede o que o medo ainda não permite receber. Quando o sentimento é purificado, o pedido se transforma em alinhamento. E é nesse ponto que a alma se liberta, e o sucesso deixa de ser dos outros para tornar-se uma possibilidade viva dentro de você. O retorno do poder pessoal. Quando o indivíduo para de se comparar, algo extraordinário acontece. A energia que antes se perdia tentando provar valor começa a retornar. Napoleon Hill dizia que o poder pessoal é como um rio. Quando flui para dentro, alimenta a vida. Quando é desviado para fora, seca a fonte. Cada vez que você mede seu progresso pelo olhar dos outros, esse rio se divide. O foco se dispersa, a clareza se dissolve e a mente se esgota. Mas quando você decide se comparar apenas com quem foi ontem, o fluxo muda de direção. A energia, antes fragmentada, volta a se concentrar em um único ponto: você. Hill afirmava que a comparação é uma das maiores causas da perda de poder mental. Ela desloca a atenção do criador para o produto, da essência para a aparência. Enquanto a mente tenta se igualar, ela deixa de inovar. O poder pessoal, por outro lado, nasce da autenticidade, da força de agir de acordo com a própria convicção, mesmo quando o mundo segue outro rumo. Recuperar esse poder não é um ato de rebeldia, é um retorno à coerência interna. É dizer silenciosamente: eu confio no meu ritmo e ele é suficiente. O retorno do poder pessoal começa com a escolha de direcionar a atenção para o que está sob seu domínio. Hill ensinava que o homem se torna invencível quando concentra toda a mente em seu propósito e deixa de desperdiçar energia em comparações inúteis. É nesse estado de foco interior que a autoconfiança se restabelece. Você deixa de se mover por reações e começa a agir por intenção. A mente volta a trabalhar para você, não contra você. A consequência desse alinhamento é visível. A produtividade aumenta, as ideias fluem e o corpo parece recuperar força. Isso acontece porque a comparação drena a vitalidade. Ela mantém o sistema nervoso em constante vigilância, produzindo ansiedade e sensação de insuficiência. Quando essa pressão mental desaparece, o corpo relaxa, o coração desacelera e a criatividade floresce. Hill dizia que a tranquilidade é o sinal físico do poder espiritual em equilíbrio. Recuperar o poder pessoal é também recuperar o direito de escolher o próprio significado de sucesso. Quando você deixa de seguir o mapa de outro, começa a desenhar o seu. A vida se torna mais leve, não porque ficou fácil, mas porque a energia que antes sustentava máscaras, agora alimenta propósitos. Hill afirmava que o poder não é uma força que se conquista, é uma força que se recorda. Está em você desde sempre, apenas encoberta por comparações e crenças que não pertencem à sua verdade. No instante em que a mente entende que não há ninguém a superar, apenas algo a expressar, o poder retorna. Você volta a ser autor da própria narrativa. E é nesse momento que a prosperidade começa a responder, porque o universo reconhece a vibração de quem já não pede permissão para existir. Hill dizia que a liberdade nasce quando a mente deixa de competir e começa a criar. O poder pessoal, então, não é o grito de quem precisa ser visto, é o silêncio de quem já se encontrou. A paz que surge quando nada precisa ser provado. Há um instante em que o ser humano desperta e percebe que não precisa mais provar nada, nem ao mundo, nem à família,
nem a própria mente. Esse instante marca o início de uma paz que não pode ser comprada, ensinava Napoleon Hill. Ele acreditava que a necessidade de provar valor é a prisão mais sutil da alma, porque nasce do medo de não ser suficiente. Enquanto o homem vive tentando justificar sua existência através de resultados, aprovações ou reconhecimento, ele permanece aprisionado a uma corrida que nunca termina. A paz surge quando o indivíduo entende que o simples fato de existir já o torna digno. Hill dizia que a mente comparativa vive em estado de guerra, lutando contra o tempo, contra os outros e contra si mesma. Cada conquista vira uma prova, cada erro, uma sentença. O homem que precisa provar vive em tensão, mesmo quando vence. Já o homem que confia vive em paz, mesmo quando espera. A diferença está no ponto de origem da ação. O primeiro age por medo de ser esquecido. O segundo age por amor ao que faz. O medo produz cansaço. O amor produz expansão. Essa paz interior não nasce da ausência de desafios, mas da ausência de necessidade de validação. Hill acreditava que a verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa ser exibida porque se sente completa. O indivíduo que atinge esse estado deixa de se medir pela régua do mundo. Ele não age para impressionar, mas para expressar, e quanto mais vive em coerência com seu propósito, menos precisa de aplausos. A tranquilidade se torna sua nova forma de poder. O que antes era ansiedade se transforma em presença. A pressa desaparece e o tempo deixa de ser inimigo. O coração, antes agitado pela comparação, passa a bater no ritmo da confiança. Hill dizia que essa é a vibração da mente iluminada, aquela que age sem medo e descansa sem culpa. Porque compreendeu que nada precisa ser conquistado para que o espírito seja pleno. A comparação é o sintoma da desconexão. A paz é a prova da unidade. A vida muda completamente quando você deixa de provar e começa a permitir. Permitir-se errar, recomeçar, descansar. Permitir-se ser visto como é, sem adornos. É nesse estado que o milagre cotidiano acontece. A prosperidade deixa de ser uma busca e se torna um reflexo natural da harmonia interior. Hill afirmava que, quando a mente se aquieta e o coração confia, a energia se alinha com a inteligência divina, e o universo responde com sincronicidade e fluidez. A paz que surge quando nada precisa ser provado é a libertação final do ego e o retorno à essência. É o ponto em que o homem não precisa mais vencer ninguém, apenas viver sua verdade. E, paradoxalmente, é aí que ele vence tudo. Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é conquistar o mundo, mas perder o medo de si mesmo. Essa é a paz suprema, saber que o valor não precisa ser confirmado, apenas reconhecido. A revolução silenciosa. Quando você se torna quem sempre foi. Há um momento na vida em que toda busca cessa. Não porque você desistiu, mas porque finalmente compreendeu que nunca houve nada a buscar fora. Esse é o instante da revolução silenciosa, quando a alma desperta e reconhece que sempre foi inteira. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso não é se tornar alguém novo, mas lembrar-se de quem sempre se foi. O processo de parar de se comparar é, na verdade, o processo de se reconectar com essa lembrança. Não é evolução, é retorno. Quando você deixa de se comparar, o ruído mental se dissolve e a clareza emerge. O que antes era dúvida se torna direção. O que antes era carência se transforma em criação. Hill afirmava que a mente purificada da comparação é a mente mais próxima da consciência divina, porque ela se liberta da ilusão da separação. A comparação cria distância entre o eu e o todo. A consciência cria unidade. E é nessa unidade que o poder verdadeiro nasce, o poder de ser quem se é, sem medo, sem pressa e sem necessidade de aprovação. A revolução é silenciosa porque acontece dentro. Não há aplausos, não há testemunhas, não há palco. Há apenas o reencontro entre o ser e sua essência. O homem deixa de agir para provar e começa a agir para servir.
deixa de buscar reconhecimento e passa a buscar significado. Hill dizia que o indivíduo iluminado é aquele que trabalha em paz, porque sabe que tudo o que faz é uma extensão da inteligência divina operando através dele. O sucesso se torna consequência natural da coerência. A vida muda profundamente quando essa revolução acontece. As comparações perdem o sentido. As competições se tornam irrelevantes e a mente, antes inquieta, passa a operar em estado de harmonia. O olhar se volta para dentro e dali brota uma força tranquila, a força da autenticidade. Hill acreditava que essa é a vibração mais poderosa do universo, porque o homem alinhado à sua verdade não cria resistência. Ele se torna canal. E tudo o que flui através de um canal limpo é prosperidade. Ser quem você é não é um objetivo, é um retorno ao natural. A comparação foi apenas um desvio temporário, uma distração do ego. Agora, o caminho se abre diante de você, e ele é simples, claro e silencioso. Hill dizia que, quando o homem compreende isso, o universo inteiro se reorganiza para acompanhá-lo. O que antes era luta se transforma em leveza, o que antes era busca se transforma em presença. A revolução silenciosa é o fim do ruído interior. É o dia em que você deixa de tentar se encaixar e passa a simplesmente existir, inteiro, livre e em paz. A vida começa, de fato, quando você abandona o desejo de ser outro e aceita o privilégio de ser quem é. E nesse ponto, algo divino acontece. O que antes parecia comum se torna sagrado, porque você finalmente entendeu que não veio ao mundo para competir, mas para expressar. Essa é a revelação final, o milagre de ser plenamente você.